Olá a todos! Depois deste enquadramento ao comportamento organizacional e à ligação pessoa-organização, passando pelas diferentes fases do processo de socialização, iremos agora entrar nesta dimensão mais macro-organizacional para tentarmos perceber como é que funcionam efetivamente as organizações. Iremos começar pela temática das estruturas organizacionais. As estruturas acabam por ser os sistemas ou padrões das relações entre os indivíduos ou das partes que compõem efetivamente a organização. Acaba por ser definido como as partes mais estáveis e alguns autores definem como as tarefas, ou a forma como as tarefas são normalmente divididas, agrupadas e coordenadas, e muitas das vezes acabam por estar representadas através dos organigramas. Vamos falar que existem diferentes tipos de estrutura, a formal, a publicitada e a real. Muitas das vezes o que acontece é que temos uma conjunção, ou na maior parte das vezes, a estrutura formal e informal. Importa-nos perceber um pouco da história até chegar, das organizações, ou da teoria das organizações, até chegarmos efetivamente aos dias de hoje. E começamos, logicamente, com as questões do Taylorismo e do Fordismo, com a teoria clássica das organizações, com a especialização, a repetição efetivamente de tarefas, e para isso convido-vos a verem estes dois vídeos no YouTube, que de alguma forma nos permitem situar o enquadramento e a caracterização destas teorias. Posteriormente surgiu a Escola das Relações Humanas e mais tarde uma abordagem sistémica ou sistemática. As diferentes correntes teóricas das organizações e de modo a recuperarmos efetivamente alguns conceitos, vamos corrê-los de um modo mais ou menos estruturado. Portanto, como referi anteriormente, as questões do Taylorismo, em que havia muito centrado no controle dos tempos e dos movimentos, as tarefas repetitivas e rotineiras, e a adaptação, a adequação ao homem enquanto máquina. Depois surge na teoria clássica, em que enquadramos aqui Fayol e Max Weber, a estrutura das organizações, as funções, a hierarquia de departamentos e a burocracia. A teoria da burocracia foi criada por Max Weber para explicar a forma como as empresas e organizações acabam por se organizar. Definiu a burocracia como uma organização que é baseada em regras e procedimentos regulares, onde cada indivíduo acaba por possuir a sua especialidade, responsabilidade e a divisão de tarefas. Max Weber baseou a sua teoria em 7 princípios: na formalização de regras, na divisão do trabalho, na hierarquia, na impessoalidade, nas competências técnicas, na separação entre propriedades e na previsibilidade em termos de trabalho. Ou seja, a particularidade deste sistema é o facto de os funcionários serem contratados de acordo com as suas competências técnicas e qualificações específicas, e eles acabam por cumprir uma tarefa de acordo com as regras e com os procedimentos, e devem ainda cumprir as regras no que diz respeito à hierarquia e aos códigos disciplinares que acabam por fundamentar em termos de trabalho. Resumindo e concluindo, o que diz respeito em termos dos pontos fortes e aquilo que se destaca das características das teorias clássicas é assentarem na divisão do trabalho, na autoridade e responsabilidade, na disciplina, uma unidade em termos de controle, em termos de unidade de comando, subordinação dos interesses individuais aos coletivos e a centralização do poder e da responsabilidade. Depois da teoria das relações humanas com Elton Mayo, surgem as organizações mais informais, remetem-nos para aspectos como a motivação, as necessidades humanas, a dinâmica do grupo, comunicação e liderança, muito centrados em termos do indivíduo, e posteriormente teorias da motivação e a cultura organizacional, em que recuperamos as teorias de Maslow, em que nos refere que, de facto, o indivíduo tem um conjunto de necessidades que vão sendo satisfeitas numa hierarquia, destas fisiológicas, de segurança, sociais, pertença, estima e autorrealização. Depois temos o Herzberg, que nos fala dos fatores higiênicos e dos fatores motivacionais. E o que é que efetivamente isto quer referir? Os fatores higiênicos acabam por ser eles fatores extrínsecos, ou seja, que não dizem respeito diretamente ao indivíduo e que poderão levar, por vezes, à insatisfação. E falamos de fatores como as condições de trabalho, o salário, recompensas, efetivamente, prémios. E os fatores motivacionais que acabam por ser eles, segundo ele refere, fatores intrínsecos e que poderão levar à satisfação, dizem respeito à possibilidade de crescimento do indivíduo, ao reconhecimento e à autorrealização. Depois temos um outro autor, que é o Fromm, que nos fala da motivação resultar entre as expectativas e as recompensas, e a relação que se estabelece entre as expectativas e as recompensas, muitas das vezes com a imagem que é criada pelo indivíduo.
mas para a frente iremos retomar estes conceitos. Interessa agora perceber, de algum modo, os contributos que foram dados no que diz respeito à teoria sociotécnica e que de algum modo nos remete para a compreensão do comportamento organizacional. Foram feitos os estudos de Hawthorne e estes estudos foram feitos pela equipa de Elton Mayo. O objetivo inicial era de facto estudar se os níveis de iluminação teriam algum efeito na produtividade dos trabalhadores, muito assente nas condições físicas. O que é que aconteceu? E de uma forma muito sintética, quer no grupo de controle, quer no grupo experimental, o desempenho e a produção aumentou. Então, o que a equipa de Elton Mayo e os colegas acabaram por descobrir foi que, na verdade, não foram as alterações das condições de trabalho que afetaram a produção, mas o facto de os trabalhadores se sentirem envolvidos nas experiências e sentirem, portanto, que a atenção estava concentrada sobre eles. Portanto, esta atenção fez com que a motivação aumentasse e, consequentemente, houvesse um aumento da produtividade. Este fenómeno foi conhecido pelo efeito de Hawthorne. Ou seja, o grande contributo da experiência foi que, de facto, não foi a alteração das condições de trabalho que fez com que as pessoas se sentissem mais motivadas, mas sim o facto de serem alvo de atenção, o próprio reconhecimento, o crescimento e a valorização. Assim, Elton Mayo e a sua equipa concentraram a sua atenção nas normas, nos valores e nos comportamentos dos grupos em detrimento do estudo das condições de trabalho e nas necessidades de reconhecimento, segurança e pertença, uma vez que estas sim influenciavam as atitudes, motivações e o desempenho. Assim, com esta experiência ficou evidente a importância dos fatores afetivos e emocionais no desempenho dos trabalhadores. Depois disto, teremos as teorias do conhecimento e da informação, que são as teorias mais atuais que assentam na gestão do conhecimento, na gestão de talentos e na gestão do capital humano. Passamos agora para as estruturas organizacionais. Na verdade, temos que perceber que as organizações existem para alcançar objetivos definidos. A estrutura de cada organização deve ser desenhada e implementada de forma a ajustar-se às características específicas dessa organização. E as organizações tendem a funcionar melhor quando a incerteza é controlada por normas que evitem a ambiguidade, ou seja, quando as pessoas saibam exatamente para onde é que vão e qual é que é o caminho. Em termos de estruturas, nós podemos dizer que existem os determinantes que vão ao encontro da estratégia, dimensão e idade, a tecnologia e o meio. Quando falamos nas características estruturais, há um conjunto de elementos que são eles os principais: o agrupamento das atividades, os mecanismos de coordenação, concepção e formalização do posto de trabalho, a forma como decorre a informação e os processos de decisão. Em termos de configurações, nós poderemos definir a burocracia mecânica, burocracia profissional, estrutura divisional, estrutura simples e a docracia. Por fim, em termos de resultados, estes assentam no desempenho, na produtividade e na satisfação. Como é que nós devemos organizar uma estrutura organizacional? Vai depender muito destes aspectos, tal como referimos atrás, da estratégia, a dimensão, idade, tecnologia e meio. Então, se for centrado na especialização do trabalho, temos que perceber o grau em que as tarefas dentro da organização são subdivididas em funções isoladas, até que ponto as atividades podem ser subdivididas em tarefas separadas. Por departamentos, qual a base para o agrupamento das tarefas, função, produtos, geográficos, processos, clientes, a quem é que os indivíduos vão reportar, se tiver um problema a quem vão falar, qual é que é a amplitude de controle, quantas pessoas cada executivo pode dirigir com eficiência e eficácia, se é mais centralizada, se é mais descentralizada, ou seja, onde é que se entra a autoridade e formalização, até que ponto haverá regras e regulamentações para dirigir os colaboradores e executivos. Podemos ter alguns exemplos de departamentalização mais funcional, ou seja, temos o departamento de marketing, de finanças, de recursos humanos. Podemos fazer uma divisão por produtos, então podemos centrar em termos de organigrama pela indústria, imobiliário, comunicações, e depois dentro destes produtos poderemos ter as diferentes funções, por serviços, por geográficas, por processos, por clientes e uma série, efetivamente, delas. A estrutura da organização acaba por não se esgotar no conjunto das relações hierárquicas que são formalizadas no organigrama. A estrutura acaba por criar linhas de comunicação e de relacionamentos informais que dão origem a uma organização por detrás do organigrama. Perdão.
A estrutura não emerge só da formal, as pessoas tendem a agregar-se em redes informais, por exemplo, tendo em conta as diferentes semelhanças, podendo congregar indivíduos de diferentes níveis. A estrutura informal corresponde ao lado não previsto e não planeado, mas não necessariamente indesejado. Peço desculpa. Em si, a estrutura informal não é uma entidade passiva, também exerce influência sobre ela, por vezes algumas decisões são tomadas em contexto informal, por exemplo, num almoço de negócios. A organização informal pode obstaculizar a forma ou a estrutura formal, mas também pode contribuir para melhorar o seu funcionamento. A compreensão da vida organizacional não pode bastar-se com a leitura da peça que representa a estrutura formal.